Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ludmila, sou enfermeira e hoje nós vamos falar na disciplina de Clínica Médica sobre as patologias que acometem o sistema hematopoético. Hemato vem de sangue, poético vem de origem, então uma origem sanguínea. E aí nós trabalhamos com 3 células muito importantes, nesse processo. A primeira é hemácia, que faz transporte de oxigênio. A segunda, leucócitos, defesa do organismo. E a terceira, que são as plaquetas, que nós vamos falar sobre coagulação sanguínea. E aí, entrando nesse foco, nós vamos pegar então as hemácias. Como ela trabalha com transporte de oxigênio e ela tem a fixação da hemoglobina, que é a que dá coloração ao sangue, então nós vamos falar das primeiras doenças, que são as anemias. Todo mundo pensa que anemia nós temos só um tipo bem comum, que é a anemia ferropriva, que é aquela que é causada devido à deficiência de ferro, na corrente sanguínea. Mas não é, ela é a mais comum. Porém, nós temos N tipos de anemias. E aí, então, o que é, falando em si no geral, o que é a anemia? Ela é a diminuição da hemoglobina na corrente sanguínea. E ela pode ser devido a fatores genéticos ou devido à falta de alimentação. E aí, falando um pouquinho de alguns tipos de anemia, nós temos anemia megaloblástica. O nome mesmo já diz mega, então vem de grande. O que acontece? As hemácias elas vão aumentar o tamanho, então vão ficar com um tamanho desproporcional e isso vai fazer com que, devido ao aumento do tamanho, nós temos o quê? Uma diminuição dos leucócitos e das plaquetas. Isso acontece devido à deficiência de vitamina B12. Então, por exemplo, pessoas que são vegetarianas, que não faz, então, ou alimentam de carne, são um dos principais pacientes que nós temos relacionado, à deficiência de vitamina B12. E aí, e quais são os sinais e sintomas dessa doença? Os sinais clássicos da anemia sempre vai ser aquele, a fadiga, a astenia, então aquela fraqueza intensa, aquele mal-estar. Mas tem alguns sinais e sintomas que são característicos da anemia megaloblástica, que pode ser a dor abdominal, o paciente vai reclamar pra gente, nossa, olha, tô sentindo uma dor, A queda de cabelo é muito comum, então o paciente perde muito cabelo. Nós temos aquele cansaço, aquela fadiga e algumas feridas na boca, então algumas aftas. E aí como que é feito o tratamento? O tratamento ele é feito para qualquer tipo de anemia. Hemograma, e aí nós vamos fazer eritropoese, onde a gente vai pesquisar, quais são as células. E a gente pesquisa um histórico clínico do paciente. Isso daí vai mostrar que o quê? Que a gente vai achar a causa. Porque não adianta eu só chegar e falar assim, o paciente está com anemia. Mas que tipo de anemia? É igual chegar pra gente e falar assim, fulano, você tá com anemia e se você não tratar, vai virar uma leucemia. Mas que tipo de anemia que pode levar a uma leucemia? Então a gente tem que ter essa atenção. Quanto ao tratamento, ingesta de vitamina B12. Onde nós vamos encontrar a vitamina B12? Nas ostras, no salmão, bife de fígado. Esses outros é mais difícil da gente encontrar, mas o bife de fígado é muito fácil. E em caso de se não resolver, ou se o paciente não fizer o uso fazer essa ingesta desses alimentos, nós temos a suplementação da vitamina B12, então fica mais fácil de organizar. E aí, além disso, nós temos anemia de Fanconi. A anemia de Fanconi, ela é uma doença genética, então uma parte hereditária. Também é causada pela deficiência de vitamina B12. Mas o que acontece aqui que vocês vão perceber? Ela vem, então, como ela é genética, então a criança já nasce com ela.
Quando que eu vou notar essas alterações? Entre os 3 a 12 anos. Em especial, algumas alterações acontecem aos 7 anos de idade, onde, por exemplo, as mãos da criança ela começa a atrofiar. É normal, por exemplo, uma criança que tem uma mão normalzinha, de repente a mão mudar a posição, os dedos entortarem? Não é. Então a gente já começa a preocupar por aí. Outra coisa, ela pode trazer alterações nos ossos, então, né? Nós podemos ter manchas na pele, hematomas também. E também eu posso ter comprometimento renal, além da baixa estatura. Foi comprovado que algumas pessoas, né, algumas crianças que foram descobertas com anemia de Fanconi, não desenvolveram por causa da anemia em si. Então a gente sempre tem que avaliar. Uma coisa importante, é uma doença que ela não tem cura. Então, né, a anemia de Fanconi, ela não tem cura. Mas eu consigo fazer um tratamento, um acompanhamento. Vamos fazer transfusão sanguínea, vamos fazer uso de corticoide e, dependendo da situação, nós precisamos fazer um transplante de medula óssea. Vocês vão ver que tem outras anemias também no conteúdo que fala sobre a questão do transplante de medula óssea também. Por que eu vou fazer transplante de medula óssea num paciente que tem anemia? Porque é um dos órgãos, né, onde eu tenho a produção dessas células. Então, é um lugar onde a gente precisa realmente, como se a gente fosse renovar, né? Outra coisa é a anemia perniciosa. Também é causada pela vitamina B12. Então, nós temos 3 patologias, né, 3 tipos de anemia que é pela deficiência de vitamina B12. Alguém de vocês sabia disso? Que nós temos 3 anemias que são causadas? Vamos lembrar da aula de nutrição. E aí, o que acontece? Aqui, a anemia perniciosa ela é diferente. Vocês vão ver que o paciente ele ingere a vitamina B12, porém ele não consegue o quê? Absorver. Se eu não consigo absorver, vocês vão ver que isso vai gerar graves danos, né? Pensa, eu não tenho vitamina B12 na corrente sanguínea. E aí, o que pode acontecer? Vocês vão ver que o paciente pode ter diarreia, pode ter constipação, fadiga, inapetência, pode vir a ter palidez e aí começa alterações a nível, por exemplo, de déficit de atenção. Ele não consegue mais ligar as coisas. Sem ser também pode ter dispneia, pode ter hemorragia, então, N alterações. Como que a gente faz o tratamento? Aqui vai ser de forma endovenosa. O paciente vai ter que internar para que o quê? Para que a gente faça a reposição da vitamina B12 de via endovenosa. Pode ter cura? Pode. Desde que a gente trate isso no início, que eu não tenha complicações, que a gente faça todo um acompanhamento, certo? E aí, falando um pouquinho da anemia ferropriva. Como eu falei para vocês, a anemia ferropriva é um do tipo mais comum que nós temos. E aí o que acontece? Vocês vão observar o seguinte, que é devido à deficiência de ferro na corrente sanguínea, né? Como que é? Eu não como carne vermelha, eu não como ovo, eu não como espinafre, eu não como feijão. E agora? A gente vai tentar suplementar. Mas vocês vão observar aqui o quê? Que o paciente, ele vai ter, né, sempre uma predisposição para anemia ferropriva. Então, tem gente que vai ter uma vez e nunca mais, mas tem gente que sempre vai ter. Nós mulheres é muito comum ter anemia ferropriva devido ao nosso ciclo menstrual, então é muito comum esperar. Devido a um aborto, então nós temos N situações, hemorragia, né? E aí vocês vão ver que um dos principais sinais e sintomas é como chama? A geofagia, que é aquele desejo por comer terra, porque terra é rica em ferro, né? Lembra lá que antigamente a nossa avó, ela fazia o seguinte, pegava uma panela de ferro, colocava beterraba com feijão, cozinhava, colocava prego, cozinhava, e aí pra gente comer aquilo ali, pra repor.
Hoje, se colocar o prego, dá tétano, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. E ter muito cuidado relacionado a isso também, né? Não é só chegar e comer. Como que faz o tratamento? A suplementação. Se o paciente estiver bem, é alimento. Mas caso eu tenha alguma complicação, suplementação, né, via endovenosa. E o principal que nós fazemos uso dentro das unidades hospitalares é o Noripurum, um dos medicamentos mais comuns. Outra patologia relacionada às anemias é a anemia hemolítica. A anemia hemolítica, ela é vamos dizer assim, uma doença autoimune onde ela produz anticorpos. É como se eu chegasse, olhasse aquelas células e falasse, olha, essa célula não faz parte daqui, vamos ter que destruir ela. Olha, essa célula aqui também não faz parte, destrói ela. Então, gera isso. Muito comum em mulheres, né? Principalmente, alguns relatos mostram que mulheres de pele negra, tá? Mas pode acontecer em homens, pode acontecer em crianças, pode acontecer em pardo, branco, em qualquer outro, tá? Se fizer o tratamento de forma correta, ela tem cura, mas pode acontecer também de não conseguir reverter os sinais e sintomas e ele ter que fazer o tratamento para o resto da vida. Em alguns casos, vai fazer uso de imunossupressores e fazer a questão da transfusão sanguínea também, tá? Alguns relatos mostram que é necessário retirar o baço também, porque o baço é o cemitério das hemácias, né? Então, ele que retém, então talvez é ele que esteja complicando mais a situação. Outra coisa é a anemia aplásica. A anemia aplásica ela é bem rara, mas é também uma doença autoimune e é ela que vai mostrar o quê? Que em alguns casos pode levar o paciente a desenvolver uma neoplasia sanguínea, então evoluir, por exemplo, a uma leucemia, porque ela afeta a medula e no processo de formação e desenvolvimento das células sanguíneas. Então isso faz com que o quê? Que não desenvolva de forma correta. Se eu não estou tendo células que desenvolvem de forma correta, concorda comigo que eu vou ter complicações futuras. Vocês vão ver que o paciente, ele sempre vai ter hematomas no corpo, as hemorragias podem ser frequentes e difícil de ser contidas, porque nós estamos mexendo em uma parte onde ele afeta a produção, né? E também eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um suprimento do imunológico, melhorar o imunológico dessa pessoa, vamos ter que fazer terapia imunossupressora e o transplante de medula óssea. Essa daqui é essencial. Se eu não fizer um tratamento adequado dentro desse primeiro ano, né, da descoberta da doença, muitos pacientes vão a óbito. Mas são um tipo de patologia extremamente rara, não é muito comum. Como eu falei para vocês, uma que é extremamente comum, a anemia ferropriva, né, que nós sempre vamos ver. Bem, pessoal, é isso. Eu fiz um resumo do conteúdo para vocês. Além dessa daqui, nós temos também anemia falciforme, que é a anemia em formatinho de foice. Aí eu já tenho uma outra questão, que é a questão do traço falcêmico. Então, nós temos mais N anemias. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? No final do nosso texto temos um questionário, respondam ele, tá? E até a próxima. Beijinhos!